Bem, pessoal, eu me chamo Vinícius, sou o fundador do Exatas Expert e hoje estaremos dando início às aulas explicativas sobre os conteúdos de física. E nessa primeira aula iremos representar o conteúdo das leis de Kepler. Bem, as leis de Kepler, para chegar até a explicação das três leis de Kepler, irei passar primeiro uma retrospectiva aqui de todos os cientistas que colaboraram até chegarmos no sistema heliocêntrico e logo em seguida conseguir fazer a explicação de como Kepler conseguiu desenvolver tanto a primeira como a segunda como a terceira lei. Bem, os primeiros a descrever os sistemas planetários, explicando os movimentos do corpo celeste, foram os gregos, onde tínhamos como um dos principais cientistas da época e um dos desenvolvedores do sistema planetário, Cláudio Ptolomeu, que nasceu em cerca de 100 depois de Cristo e faleceu em 170 depois de Cristo, que considerava a Terra como sendo o centro do universo, ou podemos chamar de sistema geocêntrico, onde tanto ele como a religião da época, podemos citar como sendo também a religião católica, sem nenhum ironia ou algo do tipo, mas naquela época, depois das conclusões dos gregos e também do principal físico e cientista da época, Cláudio Ptolomeu, passou-se a fazer como se a Terra fosse uma coisa divina e fosse o centro de todo o universo, e tudo que a religião fosse repassar teria que ser de acordo com o que o padre e os representantes da religião falavam. Não é à toa que quando Kepler e entre outros cientistas começaram a desenvolver experimentos e tentar modificar esse sistema e demonstrar que a Terra tratava-se de apenas um planeta que girava em torno de uma elipse em torno do Sol, e como sendo o Sol o principal ponto, surgiu-se entre essa época várias restrições e vários estudos dessa época foram anexados em um arquivo que era chamado de Index pela Inquisição da época. Ou seja, todos os cientistas que eram contra o sistema geocêntrico e eram contra as teorias de Cláudio Ptolomeu tinham suas teorias anexadas no arquivo Index, e só pessoas de outra religião conseguiriam estudar esses experimentos. Mas, como explicado, por volta de 130 depois de Cristo a 140, esse sistema geocêntrico foi adotado pela religião católica e também por todos os cientistas que viviam naquela época, e foi denominado como sistema geocêntrico. Geo, que significa terra, e com cêntrico, que é o centro, ou seja, a Terra como sendo o centro do universo. Aí, segundo esse sistema, cada planeta descrevia uma órbita circular em torno da Terra, ou seja, a Terra ficava no centro e todos os planetas e os satélites giravam em torno da Terra como se estivessem circulando em forma de círculos, ou seja, em órbitas circulares. E temos na imagem aí Cláudio Ptolomeu, que foi o criador do sistema geocêntrico, ou seja, um dos cientistas que estudavam esse tipo de sistema. E como foi que eles começaram a representar esse tipo de sistema? A partir de análise noturna, verificando os planetas e sua movimentação de acordo com os dias e as estações do ano. Logo em seguida, tivemos então outro cientista que foi completamente contrário a Cláudio Ptolomeu, e só veio a surgir essas teorias por volta de quase 1400 anos depois,
ou 1.300 anos depois, com Nicolau Copérnico, que nasceu em 1473 d.C. e faleceu em 1543 d.C. Ele era um astrônomo polonês e criou uma nova concepção do universo, considerando que o Sol seria o centro do universo e denominando assim um novo tipo de sistema, que é denominado o sistema heliocêntrico. Hélio, que significa Sol, e cêntrico, que significa centro. Ou seja, o Sol seria, a partir de então, o centro do universo. E os planetas continuariam girando em órbitas circulares, só que em vez de ser na Terra, como anteriormente na teoria de Cláudio Ptolomeu, girariam em torno do Sol. Temos a imagem ilustrativa de Nicolau Copérnico. Inclusive, ele foi muito criticado na época porque ele estava agindo contra as teorias da Igreja Católica e dos principais representantes da época. Teve sua teoria indexada no Index pela Inquisição, foi muito perseguido e a partir daí surgiu então outro cientista da época bem conhecido, que era Tycho Brahe, que nasceu por volta de 1546 d.C. e faleceu em 1601 d.C. E ele foi contra a teoria de Nicolau Copérnico, porque segundo o qual o Sol giraria em torno da Terra e os planetas em torno do Sol. Aí eu vou explicar logo em seguida. Ou seja, ele apoiava ainda naquela época o sistema geocêntrico. Ao morrer, Tycho Brahe cedeu suas observações para o seu discípulo, que foi o principal estopim para o desenvolvimento também das teorias newtonianas sobre o sistema heliocêntrico e também para o surgimento da força gravitacional, que foi Johannes Kepler, nascido em 1571 d.C. e 1600 e faleceu em 1630 d.C., que tentou em vão explicar o movimento dos astros por meio de várias figuras geométricas. Como ele estudava com Tycho Brahe na época e ele era completamente contra os estudos do sistema heliocêntrico, ele tentou fazer vários cálculos utilizando várias formas geométricas, só que logo em seguida, temos a imagem aí ilustrativa de Johannes Kepler, logo em seguida, após ele participar de uma religião protestante ao catolicismo, ele pegou os estudos do Index e começou a fazer os estudos das teorias de Nicolau Copérnico, baseando-se então no sistema heliocêntrico e em sua intuição. Após inúmeras tentativas, ele chegou à conclusão de que os planetas seguiam uma órbita não circular, mas sim uma órbita elíptica em torno do Sol. Após anos de estudo, enunciou então as três leis, ou podemos chamar de as leis de Kepler, que eu vou explicar logo em seguida para vocês. Temos aqui uma imagem ilustrativa dos dois tipos de sistemas, o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico, onde temos aqui representado o Sol no geocêntrico como sendo um planeta ou algum objeto que circulasse em torno da Terra. Tanto a Lua como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e o Sol, inclusive, giravam em torno do planeta Terra em uma órbita circular. Logo em seguida surgiu então o sistema heliocêntrico, onde tivemos o Sol como sendo o centro da Terra e também mudando assim tanto o sistema de movimentação dos planetas, que eles passariam a movimentar-se de forma elíptica em torno do Sol,
e também mudando alguns dos planetas em ordem aqui, ó. Ou seja, a Lua, que girava antes aqui perto do planeta Terra, mudou-se para depois de Vênus, onde começou a girar em um orbita elíptica também em torno da Terra, e assim por diante. Temos todas as tonalidades aqui representando cada um dos planetas. Então vamos falar da primeira lei de Kepler, que é chamada de Lei das Órbitas, onde ele falava o seguinte: as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses nas quais ele ocupa um dos focos. Ou seja, vamos ter dois focos representados numa elipse. Um desses focos vai estar preenchido com o Sol e o outro foco ele vai estar vazio, que foi a partir desses estudos que surgiu então depois as teorias newtonianas sobre o sistema heliocêntrico. Mas o Sol ficava em um dos focos, formando então um movimento elíptico, ou seja, o Sol nunca saía daquele foco. Aí daí surgiu então que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses nas quais o Sol ocupa um dos focos. Aí no elipse existem dois focos, como eu falei para vocês, e a soma das distâncias que irei representar numa imagem ilustrativa aqui dos focos gera então uma constante, ou seja, vamos ter aqui uma elipse, como está descrito aí na ilustração, que eu vou dividir ela num plano cartesiano aqui entre x e y, e ela vai estar representada por um foco aqui, que eu posso chamar de F1, foco 1, vai estar representada também por outro foco desse lado, que eu posso chamar de foco 2. E a distância desse foco para a elipse e depois da elipse para o outro foco geraria uma soma de A mais B, que também seria igual à soma do foco F1 até a elipse, gerando C, mais a distância da elipse até o outro foco, que eu denominei de D. Então, a soma de A mais B seria igual à soma de C mais D. Ou seja, a soma das distâncias dos focos dentro da elipse resulta uma constante. Logo em seguida, ele criou então a segunda lei de Kepler, que ela é denominada de Lei das Áreas, onde iremos analisar agora não só os focos, mas também analisar o movimento do planeta em torno do Sol. Aí ele falava o seguinte, que a área descrita pelo raio vetor de um planeta, ou também chamado de linha imaginária que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-lo. Ou seja, vamos resultar então numa velocidade areolar, que também pode ser chamada de velocidade com que as áreas são descritas. Vou representar agora o sistema em uma imagem ilustrativa, onde vamos ter a elipse, o Sol, e vamos fazer uma pequena movimentação no planeta. Ele estaria no ponto aqui onde está representado de preto, que eu posso chamar também de ponto inicial, e ao movimentar ele já geraria um determinado deslocamento em um determinado tempo, e logo em seguida eu movimento novamente. Aí essa área que foi gerada aí em vermelho na figura, em relação ao Sol, eu posso denominar que ela vai ser uma área A1, que foi deslocada num determinado tempo ΔT1. Representei A1. Logo em seguida, o planeta vai continuar se movimentando, fazendo movimento até chegar mais próximo do foco onde está o Sol. Aí vamos ter uma nova área demarcada,
onde vai se deslocar desse ponto, onde está a imagem, gerando um determinado deslocamento em um determinado tempo. Novamente faz a movimentação do planeta e gera uma determinada área A2, que se deslocou a uma velocidade x em um determinado tempo. Aí a velocidade areolar era representada pelo valor da área dividido pelo deslocamento do tempo, ou seja, o ΔT. Aí temos a ilustração aí da equação também, onde vamos ter A dividido por ΔT, que é o tempo inicial, na verdade é o tempo final menos o inicial. Logo em seguida, eu consigo concluir então que, se notarmos, a área A1 ela é maior em extensão, só que em comprimento, quando formos analisar matematicamente, ela seria igual à área A2. Ou seja, cada planeta mantém-se sua velocidade areolar constante ao longo de sua órbita elíptica. Logo, teremos então que o valor da área A1 seria igual ao valor da área A2 e o deslocamento de tempo das duas áreas também seria iguais, onde vamos ter o valor de ΔT1 sendo igual também ao valor de ΔT2. Ou seja, todas as órbitas elípticas possuem uma velocidade areolar que vai resultar então no valor de uma constante. Logo em seguida, vamos analisar novamente que vamos ter o Sol em um dos focos, Sol, e o planeta como se ele estivesse na frente do Sol, em cima da linha onde podemos traçar os dois focos. Vamos ter o planeta, qualquer planeta, pode ser o planeta Terra, Júpiter, Mercúrio, ou etc. Apenas uma ilustração. E aquela distância que tínhamos representado anteriormente em A1, ela vai ser chamada de afélio, onde vamos ter que A é afastado e félio é Sol. Ou seja, afélio é o ponto de maior afastamento entre o planeta até o Sol. Logo em seguida, vamos representar o movimento do planeta até chegar mais próximo do outro foco, onde está localizado o Sol. E vamos ter aquela distância que foi representada A2 como sendo periélio. Peri, de próximo, hélio, Sol. Ou seja, o periélio é o ponto de maior proximidade entre o planeta e o Sol. E utilizando as equações de velocidade areolar, representadas anteriormente, A1 dividido por ΔT1 é igual a A2 dividido por ΔT2. E podemos perceber que, se elas se movimentam com o mesmo valor de tempo, mas em distâncias um pouco diferentes, podemos então concluir que o afélio ele vai ter uma velocidade menor do que o periélio. Com isso, tem-se que a velocidade do periélio ela vai ser maior do que a do afélio e podemos calcular como sendo a velocidade do afélio 29,3 km por segundo e a velocidade do periélio como sendo 30,2 km por segundo. Temos que as velocidades dos dois vão ser um pouco diferentes, mas o valor de sua área dividido pelo ΔT vai resultar então numa constante. Ou seja, eles vão ser iguais, só que com velocidades um pouco diferentes. Logo em seguida, chegamos então à terceira lei de Kepler, que consideramos nós cientistas e estudantes das disciplinas de física e exatas como sendo um dos principais estopins para o surgimento então de novos estudos e desenvolvimento de uma das principais teorias para a área da física, que
surgiu então um dos maiores cientistas, que foi Isaac Newton, e conseguiu melhorar cada vez mais os estudos de Kepler e dos cientistas que vieram antes dele. Surgiu então a terceira lei de Kepler, que podemos classificar como sendo a lei dos períodos, e também das principais cartadas de Kepler na época, e foi sua última publicação também, onde ele diz o seguinte, que o quadrado do período da revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Ou seja, o raio médio ele é a média aritmética entre as distâncias máxima e mínima do planeta ao Sol. Podemos calcular tanto isso no afélio como no periélio. E resultaríamos na seguinte equação, onde vamos ter T representando o período, como ele falava que o período ao quadrado era igual ao valor de uma constante K vezes o raio médio ao cubo. E, consequentemente, geraríamos o valor de uma constante ao calcularmos utilizando o valor do período e o do raio médio de cada planeta. Eu vou baixar minha imagem aqui, eu já volto logo ela, só para demonstrar aqui para vocês que ele com isso conseguiu calcular que o valor da constante, mesmo tendo valores de períodos de translações diferentes e de raios médios diferentes em cada elipse dos planetas em relação ao Sol, chegaríamos a um valor próximo, ou seja, a uma constante exata de aproximadamente igual a 1. E consideramos isso como sendo uma cartada fenomenal para a ciência, porque ele não conseguiu demonstrar isso para outro sistema, mas depois Newton e outros cientistas conseguiram calcular que essa equação que ele formulou das constantes, que a constante K era igual ao período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo, resultaria outro valor de constante, com valores de raio médio diferente, com valores de período diferente de cada elipse dos planetas ou do sistema, só que com valores iguais também no outro sistema. Aí consideramos que para ciência e também para as teorias de Kepler, a principal teoria das três foi a terceira lei, onde ele conseguiu demonstrar em uma equação que ele conseguiria calcular de forma universal o valor da constante para determinados sistemas, tanto os sistemas planetários como os de satélites e entre outras coisas. E também se aplica muito na teoria da relatividade de Albert Einstein, onde ele vai explicar detalhadamente como funciona o sistema planetário, porque os planetas giram em forma de elipse e assim por diante. Mas se vocês notarem aí, ó, temos o valor, vou colocar minha imagem novamente, o valor aqui ó, de Mercúrio, o raio médio de Mercúrio de 0,387, com determinado período em anos terrestres 0,241, e quando jogava na equação descobriria um valor de uma constante de 1,002. Depois em Vênus 0,723, o raio médio da órbita. Depois o período em anos terrestres 0,615. Quando jogava na equação chegaria no valor próximo de 1 novamente, e assim por diante. Ou seja, podemos dizer que a terceira lei de Kepler ela se aplica para vários sistemas, não só o sistema planetário, mas também para o sistema de satélites e entre outros objetos que têm como movimentação uma elipse. E logo em seguida, as leis de Kepler dão uma visão cinemática de um sistema planetário. Ou seja, do ponto de vista dinâmico, que tipo de força o Sol exerce sobre os planetas.
obrigando-os a se moverem de acordo com as leis de Kepler que ele descobrirá. Então, temos como resposta que a resposta foi dada por volta de 1643 depois de Cristo a 1727 depois de Cristo, que é a data do nascimento de Newton, e fundou assim então o sistema de força gravitacional. Onde Newton ele vai utilizar as três leis de Kepler e vai demonstrar por que o Sol ele consegue se manter em apenas um dos focos e os planetas conseguem girar de forma perfeita em elipse, e também porque todos os valores do período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo dariam valores quase exatamente iguais. E ele conseguiu demonstrar que a força gravitacional era representada de uma forma muito perfeita, não só em forma explicativa, mas matematicamente também. E como eu expliquei anteriormente, naquela época Kepler não conseguia demonstrar que tipo de força fazia com que os planetas girassem tão perfeitamente em forma de elipse, como o Sol permanecia naquele foco. E ele falava na época que era até Deus ou uma força divina que conseguiria fazer com que os planetas permanecessem daquela forma. Só que logo em seguida, alguns anos depois, Newton conseguiu demonstrar e explicou que era a força gravitacional que fazia os planetas girarem de uma forma tão perfeita em uma elipse, e também conseguiu demonstrar de forma mais precisa as equações representadas nas três leis. É isso, pessoal. É o fim da nossa primeira aula. Logo em seguida eu postarei mais uma aula onde iremos resolver exercícios das primeiras leis de Kepler, ou na verdade das três leis de Kepler, desculpem. E eu irei semanalmente estar gravando duas aulas, onde eu vou ter uma aula explicativa e uma aula com exercício. E qualquer dúvida ou qualquer dificuldade que tiverem no conteúdo, eu estarei pedindo para que vocês reforcem nos comentários e para eu tentar melhorar cada vez mais, como eu estou iniciando agora. E também, se tiverem dúvidas em alguns exercícios e quiserem que eu faça algum review do exercício, estarei à disposição. É isso, pessoal. Foi um prazer e até a próxima aula.